Muito bem. Vocês me dão ânimo toda semana, sabia? Apesar da correria. Fazia tempo que quer dizer, desde o ano passado eu estou conduzindo aqui, né? Mas fazia tempo que eu não tinha essa obrigatoriedade de toda semana estar com alguma coisa preparada. Então está sendo muito bom. Estava sentindo falta. Muito bem, estamos no nosso terceiro livro. Então, hoje é a nossa 21ª reunião. Hoje são 11 de julho de 24, e nós vamos então para o último capítulo do livro Agnoses de João, que não trata especificamente do Apócrifo de João. Os próximos todos agora serão provavelmente mais uns 20 e poucos partes, encontros que teremos, exatamente sobre o Apócrifo de João. Então, peço licença para vocês para, para abrir os meus slides. Como sempre, a gente vai acompanhando, eu faço um resumo. Eu não revisei o resumo, espero que esteja tudo normal e tudo bem. Ok. Eu acho que eu tinha posto as páginas erradas lá, né? Da página 63 à página 69, o capítulo. E ele é um capítulo que a gente já viu, quem está aqui desde o início, a gente já viu uma parte desse conteúdo, porque ele vai tratar do hino de Jesus e da cruz de luz, né? Então, como ele vai tratar de um conteúdo que a gente já viu, eu tinha optado por começar pela segunda parte da Gnose de João, que é o hino de Jesus e a cruz de luz. Sobre o Leucius, a gente já tinha visto. Vai ser bom porque a gente vai fazer uma revisão. E eu achei interessante que essa semana eu estava olhando lá as publicações que o Bruno tem feito no canal da editora Garbalux, né, com os nossos vídeos das reuniões, e aí eu olhei o primeiro vídeo de todos e achei interessante que realmente o que está colocado lá naquele primeiro vídeo está sendo abordado detalhe por detalhe. E aí eu fiquei muito feliz de ouvir novamente e ver, ó, estamos fazendo o que nos propusemos. Fiquei bem contente. Então vamos lá, nossa 21ª reunião. A última reunião, o último slide da última reunião foi este daqui. Nós fechamos os comentários de Blavatsky e Midi sobre o quarto evangelho, quer dizer, uma seleção de passagens que o Alberto pega, e estávamos olhando toda aquela nomenclatura própria da doutrina secreta, da abordagem teosófica, né, e esses elementos que o Midi e a Blavatsky trazem para discutir o quarto evangelho. Normalmente, então, eu coloco um levantamento das reflexões que vocês fizeram no chat. Não deu tempo de fazer essa semana, eu prometo que para a próxima semana eu vou buscar, né, o que estava lá no chat e que não foi abordado na reunião. E hoje vamos, então, direto para o nosso tema, Leucius, o compilador dos Atos de João, né? Então, quem quiser falar, levanta a mãozinha. O Alberto vai fazer, e eu concordo com ele, porque eu já tive a oportunidade de ler boa parte desse material, uma boa parte desse material, vai trazer uma crítica que é comum a esses autores, mostrando que o que a gente conhece como Atos de João, infelizmente, não são exatamente os Atos de João, mas são uma parcela de materiais que sobraram e que foram acrescidos de várias informações ao qual foi dado o nome a esse conjunto de materiais de Atos de João, mas que ele é muito mais estendido e realmente ele é um volume bem grosso. Eu não li ele inteiro, eu fui pulando pedaços para ter uma noção do que ele tinha, isso já fazem muitos anos, e realmente é muito chato. Não, eu não achei exatamente muito interessante.
Tem um monte de historietas, tem relatos de coisas que não têm nada a ver com o período de João, que são de outro período, de outros ambientes, mas serviu a um propósito, e fica muito claro isso. Não sei se vocês, se leram o capítulo, se conseguiram entender como esse texto foi usado para um propósito muito específico. Mostrar que João era da tradição, que ele viveu na Ásia Menor, no final da sua vida, que ele viveu 120 anos, né? Teria vivido 120 anos, e que com o contato, então, que Irineu tem com um suposto discípulo de João na Ásia Menor, em Éfeso, então a tradição teria sido transmitida por esse meio. Mas isso é impossível, a gente já viu isso quando a gente estava estudando os capítulos iniciais, né? Então, o que é importante dele é que, além desses relatos e materiais de outras épocas, ele inclui os dois pequenos textos que são considerados pelos autores fragmentos originais do João Gnóstico, compilados no século I DC no Egito, e que são justamente o Hino de Jesus e a crucificação gnóstica ou a cruz de luz, né? Esses hinos dos Atos de João não são os únicos, existem outros atos, e, e também é referido que o chamado Atos de André e os hinos dos Atos de Tomé fazem parte desse mesmo conjunto, são aqueles que têm algo de gnóstico. Fora esses três, existe junto o Atos de Pedro e o Atos de Paulo, tá? Mas que não. O Atos de Paulo é bem ruim, não tem nada de gnóstico. Esses três têm alguma coisa de gnosticismo neles próprios, né? Fazem parte desse conjunto. E tudo no século I DC, publicados, organizados, primeiramente por um personagem que vai ser chamado de Leucis ou Leucius. E é adjetivado, se eu não me engano, no século IV, mas eu não tenho certeza, como sendo Leucius Carinus, Charinos, mas isso é só este autor que assim o coloca, e não há referência de outros autores, só a partir dele, que assim é chamado, mas de onde ele teria tirado essa ideia. O hino na sua obra, o hino de Jesus, o Mid na obra O Hino de Jesus, lembra, é uma coletânea de textos gnósticos, são 7 pequenos livros de teor gnóstico. Um deles é o Hino de Jesus, o outro é a Crucificação Gnóstica, ou a Cruz de Luz, né? E nesses materiais, o Mid já faz esses comentários acerca dos Atos de João. E ele afirma ter sido Leucius quem coletou, adaptou e apresentou o material desses atos originais de João, de André e de Tomé. E os originais seriam do período de ação dos primeiros discípulos de Jesus. E essa antiga coleção de Atos, então, teria sido de autoria de Leucius. Vamos recordar, os discípulos de Jesus vivem com Jesus. Quando Jesus morre, poucos deles, especificamente Tomé, Mateus, Bartolomeu e Simão, sobem em direção à Síria. Simão fica pelo caminho e seguem o caminho Mateus e Tomé. Bartolomeu eu não sei ou se fica ou se segue. E os demais, incluindo toda a família, chamada família de Jesus, pegam um barco e seguem de barco até Alexandria, permanecem um bom tempo em Alexandria, lá deixam materiais, porque são copiados, isso é questão de só entender a sociologia, a antropologia, a vida real daquele tempo. As pessoas que tiveram acesso a esse material pediam e copiavam, porque a questão era, os copistas eram os grandes teóricos, não é a palavra, as pessoas mais ilustradas daquele momento, porque saber ler e escrever era uma arte de poucos, né? Então, esses textos foram copiados e deixadas cópias no Egito. Ainda bem, porque graças a isso a gente tem muito acesso hoje, né? E um autor que
Magenos, esqueci o nome dele, M.R. James, um nome bem pomposo. Escreve, que é do tempo do Midi, um pouquinho anterior ao Midi, e a gente tem alguns livros dele em casa. Ele escreve que Fótios, em 890, leu os Atos de João e escreveu uma crítica em um livro dele, que é chamado de Biblioteca, ou Miribiblon, no qual ele atribui também a autoria dos Atos a Leucius. Como eu disse, o conjunto dos Atos inclui Atos de Pedro, de João, de André, de Tomé e os Atos de Paulo. Os Atos de André foram totalmente perdidos. Os Atos de João e de Tomé, nós já publicamos os Atos de João no Gnoses de João, aquilo que interessa. E os Atos de Tomé no livro do Bardesanes, aquilo que interessa. E os Atos de Pedro e de Paulo não nos interessou o trabalho com eles, fiquem à vontade, podem trazer, né? Na apresentação do hino, o Midi menciona a suposição de que o responsável pela coletânea dos Atos fora o discípulo que redigiu o quarto evangelho. E este seria o segundo personagem que deu uma forma de livro às anotações ou hinos originais de Lázaro João. Ou seja, aquilo que João Lázaro escreveu ou escrevera foram anotações, manuscritos, certo? Esse material chegou às mãos de alguém que não se sabe quem seria, mas que estaria ali na virada do século I AC para I DC, no Egito, em Alexandria, provavelmente derivado dessa migração desse grupo que estava em torno de Jesus, que se vão para Alexandria. E depois, este material acaba caindo em mãos do grupo que está em torno de Filo Judeu. Lembram? Filo Judeu, que é exatamente desse período. Ele nasce no final do século I AC e vive até mais ou menos 40 DC. Então, em torno de Filo Judeu, muitas dessas publicações se tornaram publicações, né? E a partir do grupo dele, muita coisa se tem para hoje. O Midi também destaca, e nisso ele cita Lipsius e cita Zan, são os autores que ele vai citar o tempo todo, que os fragmentos originais, ou os hinos dos Atos de João, têm a mesma origem do quarto evangelho. Isso a gente vai ver em vários autores falando isso. Vários dos estudiosos dizem que não tem como separar o quarto evangelho, o apócrifo de João e os dois hinos, porque eles têm claramente uma conexão entre eles e muito provavelmente são de uma mesma fonte, ou seja, um mesmo conjunto de materiais manuscritos que se tornaram o que a gente conhece, o quarto evangelho, os Atos de João, com os acréscimos posteriores, e o apócrifo de João. Então, vê como é importante para a gente chegar no apócrifo já ter essa noção. Mas haveria um material gnóstico, é importante a gente já falou disso, entender que havia um material gnóstico circulando restritamente e que é anterior à redação dos Atos e à redação do Evangelho. E esse material, isso se reforça com a ideia que a gente recentemente discutiu junto com o grupo Viveca, a Laia estava abordando isso, de que antes de existir a igreja, já existiam os grupos de cristãos gnósticos. Então, o primeiro cristianismo, o cristianismo original, ele é gnóstico. O alternativo são a igreja. A igreja vem posteriormente àqueles muitos que já existiam e que não eram a ortodoxia como ela se formou depois. Então, o principal eram justamente esses grupos, eclésias livres, né? Não estruturadas, não organizadas. A Igreja Católica, a ICAR, consegue, então, fazer uma organização e se apropria de alguns desses ensinamentos e torna isso material ortodoxo. E aí começam as dificuldades da gente entender o que teria sido, de fato, o ensinamento. Então, nas investigações, o Midi conclui que os antigos Atos de João foram coletados por Leucius, mas no contexto do século I DC, quem seria esse personagem que tinha contato direto com esses materiais gnósticos da primeira fase, derivados diretamente dos discípulos diretos de Jesus? Não
necessariamente pegos diretos dos discípulos, mas como cópia da cópia, né? Porque essas coisas se transmitem por cópias. James, novamente, que era um professor de Cambridge e um dos editores, um dos primeiros editores dos Atos de João, em 1891, ele relaciona Leucius, ou Leucus, ou Leucis, com Lucas, né? Sugerindo um vínculo entre eles. Leucius e Lucas formavam uma dupla, e eles atuaram juntos e viajaram com Paulo. Como assim eles formavam uma dupla? Espera que está com um problema aqui. Como assim eles formavam uma dupla? Em torno de Filo Judeu, e junto com Paulo e com Paulo e Apolônio, havia um grupo de discípulos mais jovens, né? E eles trabalhavam em dupla. Isso a gente tem observado muito fortemente desde o tempo de Jesus. Eram duplas, eles trabalhavam em duplas, andavam em duplas, né? Então, nessa pesquisa, nessa busca, diz o Alberto, este Leucius teria sido alguém que conviveu com Lucas e esteve no Egito, onde o quarto evangelho teria ganhado a forma. Por uma lógica e discernimento esotéricos razoável, é possível que Leucius possa ter sido o chamado Marcos, que acompanhou Lucas, Paulo e Barnabé. Aliás, ele é sobrinho de Barnabé, Gamaliel, em algumas viagens e atuou no Egito, porque Marcos era o companheiro de Lucas. Zahn, que é outro autor, uma outra das fontes para Mide, argumenta que o relato sobre o quarto evangelho presente no fragmento muratoriano de 170, esse é mais um desses fragmentos, desses muitos fragmentos que vão sendo encontrados pelo caminho, e que tem pedaços de alguns materiais do antigo cristianismo. Ele é de 170 BC. Então, que alguns pedaços do quarto evangelho que está no fragmento muratoriano teriam origem a partir dos Atos de Leucius, o que reforçaria a possibilidade de que o redator dos Atos já conhecia o quarto evangelho, originado no Egito. E isso acontece ainda antes desse formato posterior dos Atos, que tem várias interpolações e que foi feito, construído no final do século II BC. E isso fica bem claro à medida que a gente vai olhando, vai estudando e vai entendendo toda essa construção. Então, Leucius teria em suas mãos o material, teria reunido no Egito o material que João teria deixado, não que João deixou, mas que foram feitas cópias daquilo que João teria. Num livro bem famoso do Midi, muito bom, chamado Fragmentos de uma Fé Esquecida, pedaços desse livro a gente está colocando em alguns dos livros que vão sair. O Midi indica que Clemente de Alexandria, o grande Clemente de Alexandria no século II DC, já conhecia essa coletânea dos Atos, porque ele as cita, a gente viu já isso há algumas semanas atrás, e que possivelmente esses atos foram organizados em Alexandria, que é o local provável da origem do quarto evangelho, como a gente já viu. Então, esse capítulo vai fechando, vai voltando a várias coisas que a gente já viu da escola de filo judeu ou filo de Alexandria, que são o mesmo. Quando um material mais sintético, na forma de hinos, tornou-se então um texto. O original dos Atos pertenceu a essa coleção de Leucius, e este, Leucius, seria alguém que viveu algum tempo em Alexandria. Um outro autor, Porcem, na sua obra que foi publicada em 1896, que é uma obra sobre o prólogo do quarto evangelho, em Leipzig, em alemão, o autor diz, né, que o autor do original dos Atos de João conhecia o evangelho de João na sua totalidade, por causa da forma como o texto é composto. A primeira coleção desses atos teria sido feita por Leucius Carinus, segundo Corsém. Para Zahn, os chamados Atos de Leucius foram reunidos em um período que os gnósticos ainda não eram considerados heréticos, o que indica que essa coleção é anterior a 150 DC. A gente já tinha visto isso também.
que o quê? Mais ou menos a partir de meados do século II, coincidentemente com a presença de Ireneu nesse tempo, alguns grandes pensadores cristãos que mantinham os ensinamentos de Jesus e que são chamados gnósticos, passaram a ser considerados heréticos. Mas eles eram, anteriormente, a igreja cristã que existia, a qual todos tinham acesso, que os ensinamentos eram livres. A igreja se apropriou disso para ter a força, o poder de uma energia que estava conquistando e convencendo muitos ali. E aí, quando você não pode lutar contra, você se associa, né? Já ouviram falar disso? E aí a ICAR passou a ter a sua sede construída ao lado, ou dentro de Roma, né? Dentro de Roma, e ao lado dos palácios, né? Dos castelos dos reis. Diz o Mide, entre as suas principais fontes para a análise dos fragmentos gnósticos dos Atos, está o grande trabalho de Lipsius. Lipsius tem vários textos e comentários sobre esses materiais, bem como os textos de Zahn, que já foram citados, muito em alemão aqui, Bonnet e James. James é inglês. Também um longo fragmento dos Atos de João, que o Midi usou, que está no Apócrifa Anedocta 2, do James, que foi editado em Cambridge em 1897. O Leucius teria examinado as anotações gnósticas, que são anteriores à redação canônica do quarto evangelho, e ele possivelmente usou um manuscrito nos seus Atos, que também foi a fonte para a primeira redação do Evangelho de João. O que indicam alguns desses autores é que o Leucius teria sido responsável por pegar aquele picado de materiais que existiam, manuscritos variados copiados por diferentes copistas, e organizou esses materiais, numa primeira versão ainda no século II DC. Desculpa, no século I DC. Depois dessa organização dele, esse material vai ser revisto, recopiado, reeditado e algumas modificações ocorrem. Então, diz o Alberto, isto conduz Leucius para o interior do círculo onde atuou no Egito quem redigiu o Evangelho de João. Então, quem de fato redigiu o Evangelho de João estaria num determinado círculo no Egito, de estudiosos desses ensinamentos e muito provavelmente associados a quem seria o líder ali, ou mais referido como um possível líder ali, que é o filo judeu ou o filo de Alexandria. Talvez Leucius tenha sido um colega ou discípulo do guardião das anotações de João. E isso faz todo sentido. Bede afirma não ter dúvida de que o hino de Jesus, estava presente nos círculos gnósticos anteriores à redação dos Atos por Leucius. Há indicações nesse sentido. Os dois hinos originais dos Atos de João e o Apócrifo de João conteriam as instruções gnósticas esotéricas. Já o Evangelho, nessa sua segunda redação no Egito, teria um estilo mais cristão, com tonalidade gnóstica, como a gente viu quando a gente estava lendo passagens do Evangelho de João. Eu vou achar muito interessante quando vocês, caso queiram, e eu estou fazendo essa sugestão, eu fiz isso recentemente de novo, lerem o Evangelho de João, o quarto Evangelho no Novo Testamento, e começarem a perceber essas coisas, alguns elementos que se encaixam em outros ambientes. Depois a gente lê o Apócrifo, fica melhor ainda de ler o Evangelho, o quarto Evangelho, após uma leitura do Apócrifo de João e desses materiais que a gente está vendo. Inclusive, a gente encontra em Mateus e em Marcos uma referência ao hino. E depois de terem cantado o hino, subiram ao Monte das Oliveiras e... Então, tá lá. E tem referência histórica, esqueci o nome do personagem, de um dos ortodoxos
desses que escreveram a história da igreja, lá do comecinho, que ele pergunta se aquilo ali, se o hino de Jesus que ele tinha em mãos, não era o mesmo que está referido lá no texto. E o Irineu responde, sim, mas isso não é para falar por aí. Tira de circulação. E aí, terminando, então, esse slide. Os dois hinos originais, então, o, os dois hinos originais dos Atos e o apócrifo conteriam instruções gnósticas. E a segunda redação do Evangelho seria o mais cristão, com tonalidade gnóstica. Em uma terceira versão, posterior a 150 DC, este Atos foi revisado e recebeu acréscimos teológicos para torná-lo esse Evangelho foi revisado e recebeu acréscimos teológicos para torná-lo semelhante aos sinóticos. A gente já tinha visto isso lá no primeiro capítulo que a gente leu. Oh, eu estou passando, ninguém pediu a palavra, estou meio acelerada hoje. Vou ler só mais esse, tá? Calma, Jane, é? Tá bom, ok. Também os Atos de João receberam ampliações e interpolações, não apenas o Evangelho, como a gente bem percebe, desfigurando o pequeno texto de Leucius. O grande problema surgiu a partir dos Atos de João de Procóros, no século V. Quando a gente estudou aqui a Cruz de Luz e o Hino de Jesus, a gente viu esses vários autores que fizeram cópias dos Atos de João e que foi havendo essa modificação e essa ampliação deste material. E a gente falou do Atos de Procóros do século V. No Atos de Procóros, que tipo, não é um romance, mas é numa linguagem mais de romance, a ficção criada por Irineu é ampliada com a narrativa de que João viveu na Ásia Menor e que foi nessa região que ele teria escrito o seu evangelho, coisa que a gente já viu que não seria possível. Não tem como ele ter vivido na época que cronologicamente a gente sabe que ele viveu e ele ter ido para o Egito e ter ido para a Gália, ter convivido com os druidas e ainda ter voltado para ter vivido mais de 200 anos, né? Para estar na Ásia Menor, passeando por Éfeso. Então, um outro autor alemão também, não, é alemão também, Lalemann, que escreve um livro, Os Atos de João, apresenta importantes informações para que se entenda o contexto dos Atos de João. E ele destaca que no segundo concílio de Nicéia, em 787, os Atos teriam sido debatidos e acréscimos, Roberto diz lendas, foram incluídos, descaracterizando ainda mais o texto, porque havia um interesse de que aquilo ficasse como um documento para justificar uma série de histórias e historietas que davam contexto para a criação da igreja. Teriam sido ampliadas as mesmas histórias sobre João que já estavam incluídas nos Atos de João de Procóros, e também já constavam do texto latino do século IV, que foi chamado de Paixão de João, e que é atribuído ao Pseudo-Melito. Sobre Pseudo-Melito, vocês podem encontrar que o Alberto fez um escrito no final do livro do Bardesanes e os Atos de Tomé, em que ele apresenta, explica um pouco sobre o Pseudo-Melito. Lalemann ainda diz que um terço dos Atos de João antigos foi perdido e que entre as cenas de João na Ásia relatadas nos Atos de João de Procóros estão a de que João foi a Mileto, de que João estava viajando para Éfeso, o relato de um milagre, João atuando em Éfeso e depois indo para Esmirna e para Laodiceia. Me desculpem, eu ia colocar um mapa aqui para vocês verem, mas Mileto, Éfeso, Laodiceia e Esmirna hoje são Turquia, né? Mas são o que era chamado Ásia Menor, ali às beiras do mar, em frente à Grécia. Como é que chama? Mar Egeu, aquilo ali? Eu acho que é Mar Egeu, né?
esqueci o número, né? Eu já te passo, Silvano. O texto de Procoros passou a ser considerado pelas autoridades ortodoxas como o principal, a versão de Procoros como o principal. Só que o próprio Procoros diz que aquilo ali não era apenas os atos, mas era uma série de reflexões a mais que ele traz junto. E tem muitas historietas ali, né? Fala de personagens que são depois do tempo do Paulo. Historicamente, são personagens muito posteriores, então nada a ver. De modo conveniente, ele confirmava a teoria de Irineu de que João teria ido para Éfeso. Fala, Silvano. Então, eu estava esperando até agora tu ler esse trechinho ali, que eu tinha lido o capítulo, né? E fica essa pergunta, que foi feito várias interpolações ali, lendas e milagres. E aí essa questão dos milagres aí que eu queria perguntar, eles são interpolações, são invenções, tanto em João como os de Jesus, ou eles realmente foram contados pelos gnósticos, ou eles foram inventados depois? Qual é a realidade desses milagres aí? Tá, é apenas um milagre que é atribuído a João. Eu li isso, mas eu não me lembro. Eu não estou na minha casa, onde eu tenho o livro, Os Atos de João, né? E eu já li, mas eu não lembro. Mas um milagre é atribuído a João, mas não existiu isso, que ele teria realizado um milagre durante essa viagem nessa região. Só que ele não foi a essa região. Então, talvez tenha havido algum personagem que tenha, ao qual foi atribuído esse milagre. E lembrem, gente, se hoje a gente tem fake news devido à fala, que um fala, o outro interpreta, e o outro interpreta e outra coisa acontece, naquele tempo mais ainda, porque a gente tinha muito mais dificuldade de comunicação. O que acontece? Os milagres, que eu acho que é isso que você está perguntando, Silvano, os milagres atribuídos a Jesus, eu não posso garantir que tenham sido milagres na forma como a gente o entende, mas eu acho que ele sim era capaz de alguns milagres que a gente hoje pode assim interpretar como despertar alguém de sair de uma situação de engano para uma situação de melhor percepção, ou de usar recursos naturais para curar uma determinada condição. Quando Jesus cura o cego, será que ele curou do cara não enxergar efetivamente, fisicamente ser cego, ou ele abriu os olhos de alguém que estava cego e se deu conta, que é o que acontece com Paulo, inclusive, quando ele diz que ele percebe o Cristo, né? Então, assim, acho, isso é uma opinião pessoal, Silvano, acho que os milagres, assim como hoje, eles muitas vezes eles são baseados em fatos reais, mas é dado um tomzinho diferente para que aquilo tenha uma chance maior de ser passado adiante. Isso acontece até hoje, né? Como é quem conta um conto aumenta um ponto, né? Porque E a assim, outra Jane, ó, questão, só mais um detalhe, a outra questão que também é muito colocada em relação a isso, já vi a Laia, inclusive, comentar, é que logo depois de Jesus, nós temos um outro grande personagem, que é o que convive com Paulo, que é Apolônio de Tiana. A Apolônio de Tiana são atribuídos também muitos milagres. Historicamente, os milagres estão em Apolônio, não estão em Jesus. Porque nos textos históricos que falam sobre Jeshua ben Pandira, nós não vamos ver milagres. Então, eu acho que tem muito de interpretação possível. Então, eu só estou fazendo minha reflexão a partir de coisas que eu conheço. Fala, Silvana, desculpa. porque a gente está estudando os gnósticos e eu estou vendo Jesus assim como um mestre, como uma pessoa iluminada, assim que ensinou
Mas não, eu não consigo encaixar esse mestre fazendo milagres da forma como foi contado na Bíblia, entendeu? Não é a mesma pessoa. Para mim não está fazendo sentido isso. Não sei se tu consegue entender. Eu concordo. Uma das minhas, pessoalmente, primeiras discussões com o cristianismo foi exatamente a não coerência de muitos atos. Acho que a Sônia está se balançando ali, mas com ela foi a mesma coisa. O pensar aquilo na vida, numa vida real, não fazia sentido. Por exemplo, Jesus era como é que chama? Um pobre filho de um marceneiro que vivia na roça, que não sabia nada e nasceu sabendo, Deus surgiu nele e não faz sentido. Um cara que não tinha importância nenhuma e saía falando coisas e atraindo multidões, teria sido ó, imediatamente pelas forças, porque ele seria um nada. Para ele ter voz nesses ambientes, e isso até hoje é assim, é só pensar sociologicamente, ele tinha que ter proteção. Tinha gente grande junto com ele. Gente grande no sentido respeitado pela liderança governamental. E sim, tinha que ter recurso financeiro, sim. E tinha que ter muito estudo. Ele não nasceu sabendo, porque não faz nenhum sentido, seria contra as leis naturais ele nascer sabendo, ele ter um instrumental capaz de articular tudo o que disse e fazer tudo o que fazia, tendo nascido do nada. Se ele era bem dotado, tinha superdotação, até pode ser, mas mesmo assim ele tinha que ter contato com as coisas. Não podia ser do nada. Então, assim, eu acredito em milagres, mas não da forma como estão no texto bíblico tradicional, ou na forma como é recontado. Mas, como é que chama isso? Como é que se diz? Agiografias, né? As agiografias que contam, fazem um relato de personagens importantes religiosos, dando um colorido a certas ações, certos acontecimentos, para que aquilo tenha um interesse maior. Eu não quero isso. Mas eu entendo que muitas vezes alguns milagres, o do cego para mim é bem isso, não são um milagre no sentido físico, mas são um destaque, é uma capacidade de tirar alguém das trevas e trazer a luz. Foi isso que ele fez, ele abriu os olhos daquele homem, né? Ou quando ele conversa com a samaritana na beira da água e faz aquele discurso sobre ela também ter valor, sobre aquela água poder matar a sede. É o que? Ele está falando da água da vida. E os gnósticos são muito ricos nessas simbologias, né? Acho que um Jung ajuda a gente a entender isso e tantos outros autores que estudam esses materiais sem essa visão ortodoxa agregada, muito fortemente ali agregada. Então, concordo, ele foi na minha opinião, ele foi um grande ser. Eu tenho, assim, uma profunda devoção, né? Mas, porque ele foi um homem que viveu aquilo que ensina e que transforma. Eu acredito em grandes seres. Eu acho que cada um de nós está onde está devido ao caminho que a gente veio trilhando até chegar até aqui e temos a chance de ir para frente ou ficar estagnados aqui, é por escolhas nossas. Ele escolheu ser um Mahatma, ser um ser de luz, ser um auxiliar da humanidade. Cabe a nós aceitar ou não isso e fazer a nossa parte também. Mas, para mim, anda um pouco por aí. Não acredito em milagres do nada, mas acredito que certas forças, sim, podem ser colocadas em movimento por um grande teurgo, né? Mas isso se paga um preço também. Não é simples assim. Desculpa, falei demais, Silvano. Ok, Alguém mais quer ok. completar? Você quer completar? Ah, você desligou? Achei que você ia falar mais. Também. Não, tu respondeu, era isso mesmo que eu queria
compreender melhor, né? Mas Ele tá queria bom. ver eu dizendo o que ele já pensa. Uhum. Não, eu só queria ter uma ideia melhor, né? Porque não estava conciliando, né? Essas duas formas de ver Jesus, né? Tanto do ponto de vista dos gnósticos, como esse lado do milagreiro, curador, enfim, muito Que é muito usado. beatificado, assim. Sabe o que que eu acho, com licença? Eu acho assim, ó, esse povo da Icar, depois que eles viram o que aconteceu com Jesus, eles tiveram que pegar algumas questões para transformar isso numa grandiosidade, né? Esse homem era o tal, aí ele fazia um cego enxergar, mas daqui a pouco eu consigo fazer essa leitura que a Jane eu faço, enxergar que nem nós. Muitas vezes nós somos ignorantes em algumas situações, né? E e para isso mesmo nós estamos aqui, né? E estamos dispostos a aprender e que vai nos tirando véus, né? E vai fazendo com que a gente enxergue aquilo que a gente achava que era, mas vai fazendo mais sentido, né? Então, esse cara, ele estudou, ele aprendeu, ele esteve junto com pessoas muito maiores que ele, e ele foi dizer, bom, eu aprendi, isso é maravilhoso, eu quero transmitir. E aí ele tinha que ser calado, né? Porque ele mexeu com estruturas de poder da época muito sérias e muito grandiosas, e poder econômico. Ora, tu chegar num lugar onde existem orações e tu dizer que aquilo não é para ser assim, que tu não precisa de um templo. Quem é Que tu tu não na fila precisa de do um pão? confessor, que você não É, precisa ficar. sabe? Tu dizer, contar os teus pecados para uma pessoa que nem nunca viveu a vida, sabe? Tu dizer que tu é pecador, ir lá dizer, gente, é muito. Aí tu vai contra isso. Nós hoje temos um pouco mais de proteção, mas muitas pessoas já morreram nos áureos tempos por abrir a boca, por muito menos que ele. Por simplesmente tu defender direitos sociais de cidadãos, tu é banido, né? Agora imagina lá atrás, onde eles diziam que tu tinha que fazer sacrifício de animal para te acender, sei lá o quê, para te conquistar tesouro, ou mais isso, mais aquilo, numa época em que haviam conquistas de terra. Então, isso que eu acho legal da gente estar refletindo assim, porque a gente vai contextualizando no tempo histórico. É muito, muito legal, assim, de fazer como que era aquela sociedade, como é que aquelas pessoas viviam. Muito legal isso, assim. Eu não estudei a fundo, mas eu fui estudar um pouco daquele contexto mesmo também. Eu Isso, senti necessidade de conhecer isso, como eram as relações sociais naquele momento, para você entender o que, que faz sentido. Porque tem coisas exatamente. que não fazem sentido. Não, não pode. Assim eu faço, por exemplo, só mais um pouquinho. A Madalena, por exemplo. Aí tu pensa, tu um cara que foi lá, que tu era um nada, né? Aí tu foi lá, tu estudou, tu teve lá em bibliotecas, tu teve com gente muito mais que a gente, né? Aí tu consumiu todo aquele conhecimento, aí tu te depara com uma Madalena, que era uma mulher letrada, que era uma mulher que tinha de família abastada, numa cidade em que a família dela era tal, Referência. né? E aí assim, eles eram comerciantes, né? Então, e o pai dela, né, é o que já tinha, ela estudava filosofia, enfim. Aí tu te depara com uma mulher dessa, só que ela era mulher, ela e nada era a mesma coisa. Se hoje a gente ainda é pouca coisa em 2024, imagina 2024 anos atrás, que mulher e nada era nada, né? Então, aí tu te depara com essa mulher. Aí imagina o quanto eles trocaram, às vezes eu fico viajando quanto eles trocaram os dois, o quanto eles sabem, porque é maravilhoso tu te deparar com uma pessoa que está ali querendo e tu consumir um do outro, assim, é lindo. Eu acho de uma beleza, assim. Então eu, Bom,
Madalena, eu sou apaixonada por ela, né? Então eu sou suspeita. Eu vou falar sobre Madalena lá no encontro. Ai, pois é, nem me fala quando eu vi a live falando isso, mas eu não vou conseguir, tá? Ai, mas tudo Não, mas bem. eu prometo que a gente ainda traz para cá também. Liliandro, Oi, Jane, boa noite. boa Assim, eu noite. tava lendo aqui, olha como é que é a respeito da cura do cego, né? Então tem a história ali que Jesus estava passando com os discípulos, né? E perguntaram para ele a respeito do cego de nascença. Mas olha o que está escrito: enquanto é dia, temos que realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o restante é a história do milagre. Então é muito diferente, né? O que foi dito e o que foi inventado. Eu me parece isso, bem simples, né? Porque daí A depois gente vem, não tem como saber, né? Exatamente. mas é muito diferente Conjectura. o texto do outro, né? Porque um são versos, frases, e o resto está num contexto, né? Uma história contada, né? Então parece ser muito diferente um do outro, né? Dá para, lendo assim, dá para entender, né? Que o negócio é diferente, né? Mas eu achei bem interessante isso. Eu, pelo menos nessa passagem aqui, eu consigo entender o que que realmente é de João, o que que Jesus passou para ele, o que que ele anotou, e o que que depois foi montado a história, né? Vocês percebem o que o Liliandro está dizendo? Porque para mim isso foi muito assim avassalador, Liliandro. Quando eu fui reler o quarto evangelho, eu ouvi algumas vezes, e você começa a ler e você começa a identificar, até porque assim eu trabalho com textos, né? A mudança de forma de falar, a mudança de linguagem, a mudança de exemplos. Olha o que você disse. Para aqueles, durante o dia, para aqueles que estão à luz do dia, os olhos estão abertos. Para esses eu posso falar. Para aqueles que estão na noite, que estão com olhos fechados, não adianta eu mostrar nada, porque eles estão de olhos fechados. Então, assim, eu não estou dizendo que ele disse isso, eu estou dizendo que um dos grandes elementos dos textos religiosos é exatamente nos fazer abrir os olhos, nos fazer entender do jeito como a gente consegue entender. E claro que a gente se engana. Então, por isso a importância da gente ter muitas leituras, muitas meditações, muitas reflexões para se purificar e tentar entender o melhor possível. Mas não vai adiantar a interpretação e o entendimento que o Leandro está dizendo para nós que teve, não serve exatamente para nós, a não ser que seja apropriado por nós mesmos, a não ser que toque no fundo da gente mesmo. Então, cada fala que fez agora o Silvano, a Sônia, o Liliandro, e o Odair vai falar agora, pode, às vezes, preencher aquele espacinho, acender o fósforo naquele ponto que estava precisando. E por isso que eu acho bom e importante a gente ter essa oportunidade do estudo aí em grupo, né? Fala, Odair. Obrigada, Liliana. Só um comentário em relação à leitura da Bíblia. São três problemas seríssimos. Primeiro, as pessoas leem literalmente o que está escrito ali, que não significa nada. Segundo, é a leitura a nível iniciático. Tem que saber um pouco da Kabbalah, porque as letras se mudam de lugares e têm um significado totalmente oposto. Tá? E por último, é a nível SOD. Quando a A gente nível? SOD, SOD, Ah, a nível tá. de hierofantes, nível, tá? Aham. Porque quando a gente lê logo ali, vê a relação entre Adam e Jeová, ou Jeová, se botar no hebraico, nós vamos chegar na mesma posição que o valor numérico de Jeová e Adam são as mesmíssimas coisas. Daí Uhum. conclui-se, no mundo mais avançado, que Adam é um deus menor, seria o Adão Cadmon. Sim. Então, a literatura que nós temos, ela baseada em cima do português,
do inglês, francês, alemão, não vai. Ela só vai ficar bem quando se lê ela em hebraico, O original. no original, porque existe uma diferença muito grande nas palavras. Existe 4 línguas, peço permissão, tá, mestra? O hebraico, o aramaico, o copta e o grego, as letras delas não são apenas símbolos, elas também têm embutida nelas um conceito espiritual, coisa que as outras letras não conseguem. Então, essas letras permitem ter uma visão além. Porque na Kabbalah, quando a gente fala que as esferas rolam para frente e para trás, elas vão mudando de valores e vai dando uma compreensão totalmente nova. Como a gente vê em Salmo 23, sua vara e seu cajado me consolam. O que significa isso? O cara tem um pedaço de pau e uma vara para me dar chibatada? É totalmente oposto. Ele está fazendo uma referência à psicopompia. Tá? Que a gente vai ver isso em Dante, quando ele fala sobre a descida aos infernos, que acompanha ele, Uhum. todo esse aspecto. Então, para a gente pegar no português mesmo, nessas outras linguagens, fica muito longe do que a gente pensa. Pode ficar limitado do ponto de vista destas Totalmente limitado. interpretações. É. Uhum. Desculpe aí a introdução. Não. Só você esqueceu que também existem outras línguas com outras letras. O Devanagari não é Não, de sim, jogar sim. fora. Eu sou ocidente, eu sou Mas ocidente eu não ainda. entendo nada de gematria. A geometria é bom. Muito bom. Vamos terminar aqui, que eu acho que só tem mais um ou dois slides também. Eu acho que esse aqui é o último. E aí a gente tem mais um tempinho para também conversar. Eu ia trazer pedacinhos, mas a gente vai conversar o hino e a cruz de luz aqui em alguns contextos. Há também os Atos de João, que é um outro texto em Roma. Atos de João em Roma, que é um texto que seria do século IV ou V, no qual estão presentes relatos coloridos e sem importância. James diz: os Atos de João de Procoros são um romance grego que apresenta milagres de João em Patmos. Viu, Silvano? Então, João não foi a Patmos, tá? E são esses milagres, que eu me lembre, é um milagre só, mas de João em Patmos. E episódios no templo de Artemis. Não faz nem sentido, João não foi à Grécia. Mas o autor diz que as histórias não são interessantes. O texto A História de João na Síria, atribuído a Eusébio é desse tempo do Irineu, tem o relato focado especialmente em Éfeso, para fortalecer a ideia de que João estava em Éfeso. Afirma James, esse autor que a gente está vendo o tempo todo aqui, que historicamente o texto é um equívoco completo, pois diz que João teria sido banido de Roma por Nero. O texto esse, de História de João na Síria, diz que Nero teria banido João em 67 DC, por solicitação de Paulo e Pedro. Paulo nunca encontrou Pedro, não tinha como. Pedro já era idoso no tempo de Jesus. Pedro era um dos mais velhos naquele grupo. Tá? Jesus morreu antes do ano 1, portanto, Pedro já tinha morrido há muito tempo. Né? Paulo é posterior ao ano 1, eles nunca se encontraram. João já era vivo quando Jesus nasceu. João deve ter aí uns 17, 18 anos a mais do que Jesus. Então, não tem como. Então, ele teria escrito o Evangelho e morrido aos 120 anos, diz o Eusébio no seu texto. Então, você tem que ir contando uma mentira em cima da outra para puxar um detalhe para poder convencer. Não convence, não tem como. E, por mim, eu acho que a gente precisa da veracidade, né? Para poder confiar nas informações que se tem. Então, Laleman diz, refere uma outra fonte essencial, que é o Papyrus Keres. Eu não sei se a Alaia está por aí, que a Alaia conhece isso melhor.
um manuscrito que é mais antigo e mais sintético e que contém os Atos de João. Sem as interpolações, é um texto bem abreviado e nas passagens mais gnósticas não há nenhuma referência nos Atos de João do Papiro Queres à instituição Igreja Icar. Este texto foi encontrado em Kels, no Egito, e faz parte de uma biblioteca de textos maniqueus, porque o hino de Jesus, por exemplo, é encontrado entre os maniqueus e também entre os cátaros, posteriormente. Né? E terminando, nas seções B e C dos Atos, ou seja, do verso de número 87, da estrofe 87 a 105, é onde estão presentes o hino e a cruz de luz, que, segundo Laleman, devem ser examinados esses dois textos separadamente. Eles abordam a experiência de João com Jesus. Vocês lembram? O hino de Jesus é o quê? Jesus está com seus discípulos e pede a eles: deem-se as mãos e façam uma roda em torno de mim. E a cada frase que eu disser, repitam amém, enquanto eles estão ali em torno. E na cruz de luz, João está chorando pela cena toda que ele vê do assassinato de Jesus, e ele se recolhe no Monte das Oliveiras, em uma caverna no Monte das Oliveiras, e Jesus aparece a ele cantando um hino. Jesus aparece a ele e lhe explica o simbolismo de toda aquela cena que João vê aos seus olhos, né? E a explicação daquilo. É um material extremamente difícil de compreender, e a gente fez um esforço aqui em março, eu acho que vocês acreditam, se lembram disso, quem estava aqui. Né? Então, no 94 ao 96, há o hino, e no 97 ao 102, a experiência de João e a revelação de Jesus na crucificação gnóstica. Então, para o Lallemand, essas seções B e C são um único texto. E outros autores dizem a mesma coisa. É um pedaço de material que está enfiado no meio do conjunto chamado de Atos de João, atribuído a Leucius. Mas que os antigos Atos de João de Leucius, de fato, começariam nos números 87 e 88, com uma introdução ao hino. Aí continuariam com o hino, de 94 a 96, e aí segue, é interessante essa introdução, porque ela faz um contexto sobre João. Segue com a cruz de luz, do 97 ao 102, e na seção C, que é essa cruz de luz, é essa experiência de João na caverna, no Monte das Oliveiras, onde ele tem uma visão, e Jesus faz uma revelação, né? Sobre a sua verdadeira identidade, a vivência, o que aconteceu ali. E, nesse sentido, Jesus transmitiu a João uma instrução privada, ou seja, uma revelação secreta, ou seja, apócrifa, porque apócrifo significa secreto. Né? E nessa explicação, Jesus explica a sua referência sobre a sua conexão com o Cristo interior. O Cristo se revelando nele e se espalhando em todas as direções e firmando a sua relação entre o céu e a terra. A cruz ligando o céu e a terra e se espalhando essa luz em todas as direções. Nestes textos não há descrição de milagres. São textos gnósticos, o hino de Jesus e a cruz de luz. E Carl Schmitt, que é o grande editor em alemão da Pisofia, e quem trouxe muitos materiais interessantíssimos, e é o tradutor dos livros de EO, que é o nosso próximo texto pela editora Garba Lux, que deve sair até o final do ano, ele deve sair. Não sei se está pronto para o nosso encontro, mas a gente vai ver se consegue. Nesses materiais tem o caráter mais gnóstico dos Atos de João, que está presente no hino de Jesus. Então, segundo Laleman, essa parte do Atos de João possui aqui, elos comuns com os escritos gnósticos de outros materiais. E cita como exemplo um hino que vocês vão conhecer, que está na parte final do primeiro livro de EO, que é do Bruce Codex. O Bruce Codex, esse
Códice tem 3 textos. São 2 textos, sendo que um deles tem 2 partes. Então, tem o primeiro e o segundo livro de Eo. No final do primeiro livro de Eo tem um hino, muito parecido com o hino de Jesus, que é um rito. E aí tem ainda o segundo livro de Eo e tem o Apocalipse sem título. Os 2 primeiros o Alberto está trabalhando e o Apocalipse sem título a Laia está traduzindo e está trabalhando com ele. E diz também o Laleman que tais partes foram usadas no livro dos Salmos dos maniqueus. Então, esse material também estava de posse dos maniqueus. Esse é o último. Junot e Castel têm uma abordagem ortodoxa. E mesmo sendo ortodoxo, eles dizem que os Atos de João foram influenciados pelo apócrifo de João. Então, a publicação dos Atos de João tem que estar junto ou após o apócrifo de João. James também fala da presença desses atos, a parte gnóstica, nos textos maniqueus. A primeira edição desses atos foi publicada em 80 por Zahn, em Erlangen, na Alemanha, com o título Acta Joannis. E a edição de Lipsius foi em 91, e ele morreu em 92. Então, com a morte dele, o Bonnet segue fazendo um segundo volume em 1898. E existe essa edição, vocês podem ver nas notas do livro, em 3 volumes, que junta a edição de Lipsius com a de Bonnet. Os Atos de André, isso aqui é a parte final já do capítulo, na versão antiga, não sobreviveram. O que há é um apanhado feito por Gregório de Tours, que, segundo James, é do século III, sendo mais um romance do que um relato, ou seja, não é o Atos de André original. E o Atos de Tomé existe uma versão do siríaco, editada por Wright, no livro Apocryphal Acts. A parte antiga desses 2 hinos, editados pelo gnóstico Bardesanes, está ali. E há também um manuscrito grego, editado por Bonnet, em 1903, onde está o hino da alma, ou o hino da pérola, ou o hino da veste de glória, que contém a viagem de Tomé da Síria para a Índia. Então, inclusive, na nota de rodapé, o Alberto chama atenção. Quem foi para a Índia foi Tomé, não foi Jesus. E há muita confusão sobre isso. No livro do Bardesanes, quando a gente publicou o livro Gnoses de João, o do Bardesanes ainda não estava pronto. Então, no Bardesanes, agora vocês veem partes dos Atos de Tomé, esse Atos de Tomé aqui, que está sendo falado aqui. Eu traduzi o hino da veste de glória, e tem os comentários do Mide, tem os meus comentários, e ainda tem alguns comentários do Alberto, no hino da veste de glória, no livro do Bardesanes, que eu recomendo o estudo, porque vai demorar para a gente chegar nesse aí para estudar. E o James, além da edição de 97, também retoma os Atos no livro dele, The Apocryphal New Testament. Foi esse que eu li. O Mide, baseado em Lipsius e Bonnet, Zahn e James, faz a tradução dos Atos de João em 2 partes, o hino de Jesus e a crucificação gnóstica. E assim a gente termina este capítulo. A última frase que ele coloca é assim: agora a gente vai estudar a segunda parte, onde tem o hino de Jesus e a crucificação gnóstica, que a gente já estudou, né? Por isso que eu parei aqui. Algum comentário a mais? Eu recomendo para quem chegou mais tarde, quem não pegou o nosso estudo em fevereiro e março, que a gente estudou o hino de Jesus e a Cruz de Luz, se quiserem, deem uma olhada, está tudo gravado lá no canal da editora da editora Garbalux, onde estão estão publicados todas as reuniões que a gente teve, né? Então, só para a gente fechar, isso foi o que a gente já viu, então aqui está, dia 8 de fevereiro, introdução ao hino, dia 15, dia 22, o hino de Jesus, aí dia 29 de fevereiro começamos a crucificação gnóstica, a cruz de luz, né? E acabamos invadindo abril, porque o texto estava difícil, a gente ficou patinando e acabou passando da Páscoa, porque a ideia era lê-lo até a Páscoa, né? E agora estamos aqui, ó, hoje, dia 11, Leucius, dia 18, práticas de vida diária, que eu sugeri a vocês
que a gente aborde isso tudo que a gente viu esses 2 meses sobre aspectos da filosofia esotérica, como ela se expressa em práticas de vida diária. Então, tragam suas contribuições, eu vou trazer algumas também, para a gente ver se essas coisas que a gente está estudando têm alguma relação com a nossa prática de vida do dia a dia, né? E aí, dia 25 de julho, é essa mesma data, a gente vai ler o João, o Gnosticismo e o Apócrifo. São as páginas 70 a 73, e em seguida, na primeira reunião de agosto, dia 1º de agosto, a gente começa a leitura da parte da Alaia, no livro A Gnose de João, que começa ela explicando o manuscrito do Apócrifo de João, que existe em 4 versões, e como ela fez essa sua tradução, né? Deixo aqui para lembrar vocês que nós vamos ter, e já saiu a programação, eu acho que vocês já viram a programação, tá? Então, o nosso encontro, quem puder ir, tomara que consiga. Eu sei que não é muito simples, mas a ideia é a gente fazer 2 encontros por ano, um no primeiro semestre, em maio, e um no segundo semestre, em novembro. Então, ano que vem, em maio, vai ter em algum lugar que eu ainda não sei aonde, mas é no Brasil, tá? Não estamos viajando para fora ainda. Muito bem. Ufa! Gente, eu suei aqui. Comentários que vocês tenham para agregar, porque assim a gente terminou toda a primeira parte do livro e vimos a segunda parte do livro. A partir da próxima reunião, a gente está entrando no Apócrifo. Está dando para entender um pouco mais? Vocês acham que conduzindo assim está sendo útil? Porque, assim, eu já ouvi de uma pessoa que a gente deveria ir mais rápido, né? E eu acho que isso seria bom, porque a gente não demoraria tanto para chegar nos próximos livros. Não, é que é o seguinte, a gente já está com 7 livros e a gente está no terceiro recém. Nesse ritmo, vai demorar, e a Jane é ansiosa também, né? Por outro lado, eu, sinceramente, para mim está sendo muito bom, e eu espero que para vocês também, essa revisão, essa releitura. E para alguns de vocês é a primeira vez que estão vendo essas coisas, nunca viram nada disso, né? Então, para mim, a gente já tem aí 30, 40 anos, sim, mais de 40 anos vendo algumas coisas desses assuntos. Mas foi a partir do final do século passado, bem do final do século passado, que as coisas começaram a se abrir mais e mais e mais para nós, e a gente começou a entender melhor, e a ter melhores intuições, inclusive, e a conectar melhor os conteúdos. E com o advento da internet, a gente consegue chegar a mais conteúdos que eram muito inacessíveis. A gente viajava para o exterior para comprar livros, para conseguir materiais, né? Hoje a gente nem precisa viajar, eles chegam na gente. Mas aí tem aquela coisa do discernimento, para identificar o que pode ser real, o que não. Perguntas como essas que vocês trouxeram hoje, né? O Silvano perguntando, e os milagres? Nunca tinha me perguntado isso. Cada um de nós tem que achar os conteúdos. O gnosticismo, como conhecimento, ele não é epistemológico no sentido de agregar, trazer coisas e botar dentro. Ele tem que partir de dentro, ele tem que ter uma tomada de consciência sobre aquilo. Então, aos poucos, e isso está nas tradições, a gente vai se tornando mais sensível a essa observação, para não cair em fake news, né? Mas também não jogar fora a criança junto com a água quando a gente esvazia a banheira, né? Então, perceber onde é que estão as coisas. Então, eu trago a minha leitura, mas cada um de vocês que comenta traz também as suas leituras. Eu acho que isso é muito rico, isso enriquece a capacidade de conhecer gnosticamente de cada um de nós, né? Fala, Liliandro. Gente, desculpa, eu vou comer uma tâmara aqui, porque a minha glicemia está caindo. Fique à vontade. Já que você está ansiosa, conta para nós a história do Zaqueu, né? O cobrador de impostos da casa do Zaqueu. Daí a gente vai amarrando tudo isso, né? Porque
falta ainda alguma coisa para amarrar tudo isso, né? E me parece que a gente entendendo a escola, né? Aonde que todos estavam inseridos, vai ficar mais fácil, né? Pelo menos para mim, eu entendo assim. Eu acho muito interessante. E alguém, eu sei que eu comentei depois, mas alguém comentou sobre a necessidade da gente conhecer a história daquele contexto, o ambiente daquilo. Naquele ambiente, ser letrado era uma dádiva. Ter Uhum, recurso financeiro era também. necessário. Você não conseguia comprar um livro. Mas, Um livro que não era um livro, né? Era um códex, um manuscrito. Isso era a preço de ouro. Então você ouvia, e por isso Jesus se refere tanto a essa imagem de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque isso faz sentido naquele contexto. Então, entender essa relação entre as pessoas, entre escravos e líderes, entre homens e mulheres, entre o poder romano, o poder judaico, né, os cabalistas, os Tanaim, e tem outras coisas ali que eu não sei se vocês estão lembrando. Tem os estoicos ali muito fortes naquele momento, a gente não pode ignorar isso. E aí, como essa história é contada? E o que nos chega? Tendo olhos para ver e ouvidos para ouvir, é muito bonito ler mesmo o material ortodoxo, sabendo tirar, né? Então, releiam o quarto evangelho, depois de ler, depois a gente estudar o Apócrifo de João. Ah, tem outro sabor, tem outro sabor, tem muita coisa muito bonita. Mas tem muito lixo. Tem muita coisa que você olha e diz assim, não, peraí, estão tentando me convencer, isso aqui é fake é, news, é né? tipo isso. É. Fala, Sônia, enquanto eu chupo a minha tâmara aqui. Pois é, vou dar um tempinho para te comer aí. Não, eu, de novo, né, seguindo a tua fala ali, eu sou muito grata, né, porque se vocês, eu fico pensando, se vocês que estudam, né, há 30, 40 anos, e foram em algumas fontes buscar no momento em que não se, desculpa, em que não se tinha este acesso que se tem hoje. Vocês têm que fazer esse garimpo na internet, mas tem mais condições de discernimento, de veracidade da documentação do que eu, por exemplo. Né? Eu até chegar ao canal, por exemplo, da Alaia, o Viveca, fiz uma peregrinação nas minhas buscas. Né? Então, assim, eu cheguei no canal buscando estudos sobre a Madalena. Aí eu assisti, reassisti, né, a playlist, de vez em quando eu vou lá e reassisto, né, porque eu tinha feito um curso antes, pensa, um curso sobre a Madalena, né, então, Eu assim, tentei fazer alguns também, não aguentei. pois é, aí, assim, ó, quando eu achei, é uma coisa maluca, assim, eu sempre digo, é maluco, quando eu achei daí o canal. E quando eu comecei, né, e aí depois, tá, daí ela remetia lá a Tomé, aí eu ia lá e olhava Tomé, aí tá, daí voltava, aí agora a gente vendo Felipe também fala um pouco. Aquele curso que eu fiz, gente, é triste, é deprimente. E esse uso e abuso da inocência da gente, da ingenuidade, né? Daquilo que a gente tem de mais sagrado da gente, isso me entristece profundamente, Do nosso profundamente. tempo e da nossa energia. Tudo, Isso gente, me assim, preocupa muito. eu não tô mais com tempo, 61 anos para ficar, sabe, lá, eu vou ter que nascer, renascer, nascer, renascer. Não, gente, sabe, as pessoas têm que ser, aí, bom, eu que tenham um pouco mais de condições para ter um pouco mais de conhecimento, para ter discernimento. Agora, imagina as pessoas que não têm. É muito triste isso, sabe? Usar dessa boa vontade, dessa fé das pessoas.
Agora apareceu de novo, né, num outro grupo de mulheres aqui que eu participo. Ah, tem um curso tal que o tal local está oferecendo. Ai, sinceramente, me deu uma vontade de dizer, não faço. Porque o que eu vi assim? Primeiro que ele diz que a Madalena nunca foi ao sul da França. Daí já começou a minhas anteninhas, né? Aí assim, depois o apócrifo, ele está completo para eles. Aí eu disse, não, tem alguma coisa que não se encaixa. Um documento lá de não sei quantos anos, 1000 anos, estar completo. Aí é subestimar também a minha inteligência, né? Aí eu fui nas buscas, aí eu não concluí o curso, óbvio. Porque daí eu fui ouvindo ali, né, assistindo a playlist, já na primeira, quando tem aqueles buracos todos, isso faz sentido. 6 páginas foram perdidas, né? Perdidas. As Sabe? 4 primeiras, Isso. as 6 no meio, onde está a melhor parte. Pois é, aí eu também fiquei lamentando ali junto quando a Laia falou, né? Aí eu disse, isto faz sentido. Agora tu me dizer que está completo e que a pessoa essa traduziu do aramaico para o hebraico ou vice-versa, nunca sei direito a ordem. Mas enfim, e aí depois eu vejo, não, ele foi escrito lá em tal século, né? Há uma probabilidade, há isto, mas aí estudando os apócrifos se percebe, né? Então, assim, eu sou muito grata, muito agradecida pelos estudos e Uhum. dedicação de vocês, traduzindo isso para a gente, assim, esse nosso grupo aqui, né? Cada um de nós, porque senão a gente fica nessas buscas insanas, né? Que são insanas, no meu Eu ponto de acho vista. interessante, Sônia, porque assim, esse é um relato comum a muitos de vocês aqui, Imagina. e assim como você diz que agradece, eu agradeço todos os dias as chances que eu tive de não cair em muitos cursos de baboseira. Eu muito cedo comecei a ler, as coisas caíam na minha frente, assim, e eu comecei a ler, estudar e comecei a correr atrás, né? E aí, quando nos encontramos, eu e o Alberto, aí as coisas, assim, Ah, ampliaram só absurdamente, foi. né? É, aí é Porque, uma. assim, tem coisas que entraram por ele, tem coisas que entraram por mim, e Imagina. aí a coitadinha da Laia, né, não tinha muita opção, Tem né? muita opção. Mas ela tinha uma boa biblioteca, e ela conta isso, né? Que ela entrava na Uhum. biblioteca para ver as coisas que tinha lá dentro. É que Muito cedo inveja ela dela. começou a mostrar interesses, né? Porque eu nunca Sim. fui de pressioná-la. Mas ela se sentia pressionada por óbvio, né? Era o que se Por falava nas exemplo, redes. isso é lindo. E a mesma Mas, coisa, os descendentes dela, de vocês, né? sei Sucessivamente. lá, porque E essa é a ancestralidade, né? Então, é, assim, isso é muito lindo, isso é muito belo. E a mas, gente que está nesse outro, a gente eu sou uma buscadora, né? Então somos, né? Mas, assim, também a gente tem um certo cognitivo que de vez em quando funciona, e aí a gente sabe, consegue fazer alguns discernimentos, assim. É muito. mas Quando o Odair falou ali da questão das letras, né, de toda essa questão toda gramatical, assim, é muito lindo isso, né? Porque quem estuda realmente também não se convence, né? Aí tu vai lá buscar, aí tu não faz sentido. Olha a beleza, né, da letra ter uma espiritualidade, ela quer te dizer algo. Não é assim, sabe? Isso é muito lindo. então, pegando disso que você está falando, antes de passar para a Lígia, vocês têm visto eu chamando a atenção aqui, porque assim, isto para mim é muito importante. Eu não quero que o que é falado aqui seja tomado como verdade absoluta. Amém. Eu tendo a ser, e sempre tentei ser muito realista e responsável. E
responsável, né? Dizendo que, assim, isto é o que para mim faz sentido, e isto é o que para mim tem valor. Mas eu sei que existem essas outras versões também, e eu acho que algumas versões não vale nem a pena tocar. Então, algumas coisas que eu já conheci, ou que eu não quero nem, assim, chegar muito perto, eu acho que às vezes não vale nem a pena para não contaminar a minha mente. Isso é bem Mas a gente importante. tem que tomar noção de que existem, sim, outras vertentes, outras versões, e ir estudando. Então, quando eu coloco as coisas, eu quero que vocês escolham, façam as suas escolhas. Eu estou oferecendo uma opção, né? É uma opção responsável, mas é uma opção. E eu Uhum. sou muito grata por eu ter tido, e isso não é por acaso, a oportunidade de conhecer essas coisas, né? Então, assim, também existem outras formas da gente acessar informação. Os livros, as palestras, os cursos, os vídeos, hoje, né, que existe, os materiais escritos, mas existem outras coisas. Existem sonhos, existem intuições, e é Sem muito dúvida. fácil a gente se enganar em qualquer um desses caminhos. Uhum. Mas, às vezes, acontecem certas percepções que você simplesmente sabe. Você olha e diz, Tão interessante. falta aquela pecinha, e aquela pecinha, pim, cai assim, você diz, Hum. pronto, olha, está desenhado, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal. Então, eu me sinto no direito de, às vezes, trazer algumas coisas assim, mas elas têm que estar embasadas na realidade de vocês, assim como para mim elas fazem sentido, né? Isso tem que ser muito cuidadosamente conduzido, muito cuidadosamente observado, é de cada um, né? Lídia, Boa noite. Então, eu quero só falar para a Sônia também que eu fiz esse curso de Maria Madalena com o Mário Neir, é do Rio de Janeiro. Esse cara, o problema dele é que ele fez uma seita, é uma seita. Aquilo é uma seita Exatamente. Quando cabalista. eu vi, eu estava dentro. Sabe, já tem me uma live, sugeriram que eu fizesse uma, porque eu tenho condições. Lígia, Tem condições, né? desculpa, mas quando eu me dei conta, tchê, fiquei bem bravo. Fiquei bem Sim, bravo. eu cheguei até a brigar no grupo que foi criado, eu briguei, eu falei, não, é seita, Ah, isso é uma seita, eu não aceito e exatamente. saí, de boa. Porque é bonito, sabe, é interessante que eu estava assim numa fase de busca. Eu falei, eu quero saber mais sobre Maria Madalena, eu quero entender o que que aconteceu, né? Então eu vi o curso, falei, nossa, comprei o curso, eu tenho até hoje lá no Hotmart. É interessante pelo que Eu não é, apaguei tudo. Isso. é pelo que não é. É bem interessante isso. Mas a dica de buscar Kabbalah foi fundamental para mim. Esse que é a dica de buscar a Kabbalah. Aí eu fui me inteirando, eu falei, nossa, mas tem muito a ver com muita coisa. E depois fazendo uma busca, né, que eu estava buscando sobre experiências de quase morte. Eu estava assim, eu sempre estou buscando alguma coisa interessante nesse sentido. Aí caí no canal Viveca, aquele vídeo falando sobre sair do mundo, né, não ficar aqui. Eu não lembro o nome do título mesmo do vídeo. Mas foi muito interessante ver que como casou a coisa, e eu falei, meu Deus, aqui tem sobre catarismo, tem sobre templários, eu cheguei em algum lugar, e eu me senti bem. E depois conhecendo a Jane também, conhecendo, né, o trabalho todo integrado assim, falei, nossa, é maravilhoso, porque dá uma base, não é uma seita, né? Ah, Não é uma seita, não é uma seita, pelo amor de Deus. São várias vertentes de pensamento, tudo trabalhando em conjunto, é lindo, é maravilhoso. A seita é aquela coisa, você tem que fazer assim, porque eu faço desse jeito. Todo mundo fazendo igual. Não, isso me dá pânico. Eu saí muito, nossa, foi muito rápido. aqui Até o é pessoal estava a gostando. traço seita, entendeu? É a traço seita, né? É É, a seita, Com né? C aceita. ainda, né? Com C. Não Não é sei, aceita com S. Aceita. exatamente. Não, mas Aceita que dói menos, né?
Aceita É que muito dói menos. triste. Eu fico braba, depois eu fico triste pelas pessoas e vendo Uhum. a divulgação, assim. E aí eu É fico em uma, conflito comigo, Lígia, porque assim, sim, ó, a gente que vivenciou, aí eu fico assim, eu falo ou não falo? O que que eu falo? O que que eu não falo? Aí eu não, eu fiquei falei. pensando, sabe, eu não vou falar nada, cada um tem a sua vivência, sinto muito. Aí daqui a pouco, não, acho que eu tenho que falar alguma coisa. Eu, Ah, eu chutei sinceramente, o eu ainda balde. estou em conflito. Eu Ah, chutei o gente, balde. vamos Você voltar sim. aqui. Eu estou vendo que aqui no chat, já passou do tempo, mas eu comecei atrasada, mas aqui no chat tem algumas questões bem interessantes. E eu quero comentar com vocês aqui o seguinte, ó. A Yara, a Mazé, a Cristina, a Graça, dos que estão aqui agora, eu acho que esses são os que me conhecem, nos conhecem há mais tempo, né? Há uns 40 anos, pelo menos uns 30 aí. A Irenice também há uns 30 anos, imagino. Então, assim, vocês perguntem a eles. Estou passando eles como referência, tá? Ó, querem referências? Peçam a eles aí. Eles são da seita, tá? Do A seita. Do A seita. Mas eu achei bacana aqui alguns comentários que vocês colocaram aqui no chat, e aí, como sempre, eu vou deixar então para a próxima reunião, porque já passamos muito da hora, mas estão falando sobre Rabino, a questão de Jesus, várias coisas que a gente comentou, tem vários comentários super interessantes aqui. E eu acho que eu vou, como eu tenho feito, na próxima reunião a gente começa. Próxima reunião é não, na outra Práticas reunião. Tá, não diárias. sei, eu vou jogar no grupo lá, então. Eu vou jogar no grupo, porque não vai dar tempo. Porque na outra reunião a gente tem práticas de vida diária, né? Vamos trazer as discussões de vida diária. Se alguma dessas coisas que a gente comentou hoje e nas últimas reuniões tem a ver com a vida diária, se a gente tem que aplicar isso de alguma forma, e eu vou jogar no grupo para a gente conversar no grupo essas questões, que tem algumas bem interessantes aqui mesmo. E como teve gente que não pôde vir, então aí eles aproveitam também, tá bom? Podemos fechar? Peço licença, porque a gente já passou muito do tempo. Vamos fechar com breve recolhimento.